Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui, o episódio número 5 do nosso podcast aqui do MedUSA e do MedusaCast, né? E o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psiquiatria aqui nos Estados Unidos, né? E para falar sobre isso a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais, né? O Anton Lima e o Júlio Nunes. Eu vou deixar que eles se apresentem aí, né? Mas desde já eu já agradeço a vocês aí pela presença ilustre, né, de vocês aqui no nosso podcast, né? Então eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, né, que vocês falassem pro nosso público aqui, né, quem são vocês, de onde vocês vieram, o que vocês fazem, né, para que eles conheçam um pouquinho mais aí de vocês. Oi pessoal, Diego, obrigado por me receber aqui hoje. Eu sou Júlio. Eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio, na Unirio, em 2020. 2020? O tempo está passando rápido. Eu comecei o meu processo para residência durante a faculdade. Eu sabia que eu queria sair do Brasil. E eu passei por um monte de coisa. Mais tarde a gente vai conversar sobre isso. Mas eu fui pesquisador, eu fiquei 1 ano e meio na Universidade de Stanford, na Califórnia. E hoje eu sou residente de primeiro ano da Universidade de Yale. Também não acredito ainda que eu estou aqui, mas eu estou aqui. Maravilha. Anton? Fala pessoal, meu nome é Anton, sou conterrâneo do Diego, vim de Recife, formei pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Diferente do Júlio, eu não fiz pesquisa, eu segui o caminho da não pesquisa, mas me formei ali em janeiro de 2020 também, comecei a me preparar para o processo em 2019 e fazendo as provas, a pandemia entrou em 2020, então a gente teve que atrasar um pouco os estágios, só consegui fazer as minhas rotations em 2021, mas, e agora estamos aqui, sou residente de primeiro ano da Universidade de Miami, aqui em Miami, e é um prazer estar com vocês aqui, Diego e Júlio, acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Valeu, sejam muito bem-vindos, né, e eu queria saber de você, uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que participa aqui do nosso podcast. Eu queria saber de vocês por que os Estados Unidos? Quando foi que vocês tiveram esse feeling, né? Quando foi que veio essa ideia e aí vocês decidiram fazer a residência aqui nos Estados Unidos? Anton, quer ir primeiro? Posso começar então. Na verdade, para ser sincero, eu não sabia da existência do processo até 2018. Não sabia nem que era possível validar o diploma e seguir a carreira nos Estados Unidos. Quando, na verdade, um primo meu, que é de Recife também, formado na mesma universidade que eu, amigo do Diego também, Luiz Paulo. Conheço muito bem. Ele estava fazendo o processo, estava terminando as provas, né? E hoje em dia ele é PGY4, residente do 4º ano de patologia aqui na Universidade de Miami. Então, na época, lá em 2018, ele sentou comigo, eu me lembro que a gente sentou em um restaurante, em uma mesa de bar, assim, e ele começou a conversar, né, sobre o processo comigo. Então, isso meio que acendeu uma luz na minha cabeça. Primeira coisa que ele fez foi dizer, tem um grupo do Facebook, que é o SMLE Brasil, vai lá, lê os depoimentos do pessoal, se informa um pouco mais a respeito do processo e vê se é algo do teu interesse. Então, como eu também não estava muito animado com as futuras perspectivas médicas no Brasil, eu disse, vou ver o que é esse negócio, né? E aí comecei a ler, obviamente, é muita informação para quem cai de paraquedas no assunto, é muita coisa, então você vai lendo aos pouquinhos e vai se familiarizando com o processo. E aí gostei, em 2018 mesmo, no mesmo ano, em dezembro, eu fiz um clerkship, eu estava na faculdade ainda, em Tampa, aqui na Flórida, e aí foi quando realmente eu meio que plantei a semente na minha cabeça de vir para cá futuramente, porque eu adorei a realidade que eu pude observar durante o meu clerkship, né? E foi isso. E aos pouquinhos a gente foi fazendo as provas, se preparando, e hoje estamos aqui. Maravilha. Só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, né? Esse é o nosso primeiro episódio também com vídeo, né? O clerkship é o estágio que você faz quando você ainda está na faculdade, né? Você é um estudante e aí você faz o clerkship. Quando você se forma, você vai fazer o observership, né? A diferença é que o clerkship é mais hands-on, né? Então você coloca mais a mão na massa ali, quando comparado com o observership, que realmente você não tem como
você não é autorizado a fazer muitas coisas. E existem também outros estágios que você, acho que é externship, né, que você, depois de formado, você pode, é um estágio pago, que você pode ter as mesmas atividades que você tem quando você faz o clerkship, né? Mas é isso. E, Júlio, como é que foi no teu caso, Júlio? Quando foi que veio aquela voz na consciência, assim, dizendo, vamos para os Estados Unidos? Diego, eu era uma criança ansiosa. Então, eu com 15 anos, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer para o resto da minha vida. Eu já tinha meu plano de aposentadoria preparado. Então, eu no ensino médio, só para um contexto, eu nasci no México, mas eu cresci no Brasil, meus pais são brasileiros. Eu meio que cresci assim, espalhado no mundo, e sempre me senti um patinho feio onde eu estava. Aí eu falei, vou pro mundo, vamos ver o que vai acontecer. No ensino médio, eu inventei de aplicar para bolsa de faculdade aqui nos Estados Unidos. Consegui uma bolsa de faculdade, inclusive, para a Universidade de Miami. Só que para fazer biologia, e as coisas aqui nos Estados Unidos são super complicadas para estrangeiro. Então, quando você vai da faculdade de biologia para a medicina aqui é um curso que vem depois da graduação. Eles não fazem que nem a gente 6 anos, né? Você precisa ter cidadania para conseguir bolsa. E, ao mesmo tempo, eu tinha passado para a faculdade de medicina no Brasil. Então, fiquei entre o passarinho na mão ou o passarinho voando. Falei, não, consegui medicina no Brasil, vou ficar para medicina porque eu quero ser médico. Só que eu já entrei na faculdade pensando no que eu ia fazer para conseguir aquele sonho de sair do país. E o que acabou acontecendo é que eu me apaixonei por psiquiatria. Eu cheguei na faculdade gostando de neurologia, mas me faltava aquela pegada mais social que a psiquiatria dá para as neurociências. E eu amo ensinar, meu plano de carreira é ser professor, é o que eu quero fazer. E aí, quando eu percebi que eu estava super interessado por psiquiatria, que eu queria ensinar, e que no Brasil não tem tanta opção assim de residência médica de psiquiatria, não tem tanta opção para ser professor em psiquiatria, eu falei, quer saber, vamos pegar aquele sonho de infância de novo e vamos tentar residência fora. E eu acabei me planejando, por isso foi cedo, acabei conseguindo fazer durante a graduação. A gota d'água que faltava assim para eu decidir que era isso mesmo, é que eu fui fazer um clerk na Universidade de Miami, e eu rodei lá na psiquiatria, na emergência psiquiátrica e no serviço de interconsulta psiquiátrica, o Consultation Liaison, e eu me apaixonei. Eu falei, não tem jeito. Vou embora. Pai, mãe, vou embora. Não fui embora com 17 anos, mas estou indo embora agora. Júlio, com 15 anos, ele já tinha o quadro, assim, com fluxograma, para onde vai, né? O que vai fazer da vida. Bacana. Eu queria saber de vocês, eu sei que isso é uma coisa que aconteceu comigo, e eu pergunto às pessoas, aconteceu com grande parte delas, né? Você decidiu vir para os Estados Unidos, procurou saber do processo e tal, não sei o quê. E aí tem o famigerado First Aid, né? É o livro que todo mundo fala, esse livro é uma coisa maravilhosa, etc e tal, né? Aquela coisa. E aí você abre a primeira página, cara, tá lá, bioquímica. Aí você abre aquilo ali e faz, meu pai eterno, né? O que é isso, né? Você não entende metade do que está escrito ali, porque, na verdade, não é um livro-texto, né? O First Aid é um livro, basicamente, de consulta, que a informação está jogada ali, ele assume que você já sabe aquele raciocínio ali, é só para você fazer uma lembrança. Como é que foi para vocês estudar especificamente para o Step 1? Né? Vocês, era o World First Aid, como é que vocês tiveram essa sensação também de você olhar para o material e falar, meu Deus do céu. Quando eu muito tempo atrás, que eu tinha cabelo ainda, né, e eu estava na faculdade, era ciclo de Krebs, né? Já mudou de nome, já é o ciclo do ácido cítrico agora, né? Mas eu estudei, era ciclo de... Então as coisas vão... Então eu queria saber de vocês, assim, qual foi a sensação de quando vocês começaram a estudar e como foi que vocês começaram a estudar? Diego, eu comecei a estudar para o Step 1, eu estava entre o 3º e o 4º ano da faculdade, alguma coisa assim, 6º período, alguma coisa assim. E na época, perdido, eu tinha um amigo que estava fazendo o processo também, e esse amigo fez uma coisa que quase ninguém recomenda hoje em dia. Ele veio aqui para os Estados Unidos fazer um curso
um curso preparatório para o Step 1. Eu acabei fazendo a mesma coisa. Eu fiquei aqui no intensivão de 2 meses, eles davam aula 10 horas por dia, era um horror, mas pelo menos organizou a minha cabeça. E aí, depois de fazer o curso, eu passei outro ano estudando em casa no Brasil, todos os dias. Foi um ano, talvez o ano mais puxado da minha vida, mas para mim ajudou muito ter um programa que me ajudasse a me preparar para o programa. E na época eu sentia muita falta, porque eu só conhecia esse um amigo, eu não conhecia ninguém que estava fazendo o processo também, não tinha nada no Brasil que ajudasse a gente a se preparar para uma coisa como essa. Então, para mim, acabou ajudando a fazer esse curso, mas eu ficaria muito feliz se tivesse algo no Brasil, que eu não tivesse que ter ido para os Estados Unidos para fazer isso, mas foi mais ou menos assim. E muitas horas de estudo, não vou mentir, não. No meu caso foi bem traumático, como o Diego estava comentando. A gente abre o First Aid, foi a primeira coisa que eu fiz, abri o First Aid e dei de cara logo com bioquímica, né? E aí a primeira semana foi traumática. É uma semana assim que você... Na verdade, você já não estava acostumado a estudar inglês, né? Você sempre vinha estudando em português para as coisas da faculdade. E você abre ali bioquímica em inglês na sua primeira semana. É uma semana em que você realmente considera desistir, você tá arrancando os cabelos e pensando, pô, o que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Mas aí, como o Júlio falou, se você tiver alguma coisa que possa lhe dar um suporte ali naquele começo para lhe guiar, é fundamental. No meu caso, eu usei os vídeos do Boards and Beyond, que achei que eles foram úteis para mim na parte de bioquímica, me ajudaram a navegar melhor ali nas primeiras semanas através do First Aid, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Outra coisa que é importante é você ter você já começando a fazer um networking, né? Você conhecendo gente que está fazendo parte do processo ali também. E aí um amigo que fala para você, tenta estudar por tal fonte, funcionou para mim. E aí você pode ver se funciona para você também, né? Então, o networking é interessante. Eu me lembro que eu e o Diego, a gente conversava às vezes, naquela época ali, sobre algumas fontes pelas quais a gente estava estudando. Então, é legal. Acho que ajuda também. Então, vou te falar que eu sentia muita falta disso. Eu fui conhecer o povo que fazia coisa do USMLE no Brasil, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, já aprovado para residência. Então, faz muita falta conhecer gente, fiz meu processo sozinho, e é solitário, viu? Arrumem amigos. É verdade, assim, é muito importante porque você vê todo aquele assunto, é uma carga horária gigante, assim, é uma carga de assunto pesadíssima, e às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Então, é isso aí, você pega o First Aid, você vai começar pelo começo, né? E o primeiro capítulo é bioquímica, aquela coisa que você, assim, na minha faculdade, não foi tão bem passado, isso também faz muito tempo, né? Então, você não lembra daquilo ali, né? Então, às vezes você ter um grupo de pessoas ali que te dá uma assistência, não só de amigos, uma assistência psicológica, de se ajudar e tudo mais, mas também assim o pessoal que vai te orientar no sentido de dar um cronograma, te mostrar o que é que você tem que estudar e tudo mais, ajuda muito, né? Porque a gente está acostumado no Brasil, você sabe qual é o assunto da prova, você sabe qual é a prova de residência no fim do ano, tal, você vai estudar, vai fazer o curso lá preparatório lá da residência do Brasil, vai estudar e vai passar. E as provas dos Estados Unidos não é bem assim, né? Você fica meio perdido. Por onde eu estudo, o que é que eu estudo, o que é importante, o que é que não é, o que é que eu preciso dar mais atenção, o que é que eu não dou atenção, né? Mas eu queria agora entrar um pouquinho na seara da especialidade de vocês, né? Vocês já falaram porque vocês decidiram, né, vir para os Estados Unidos e fazer psiquiatria. Vocês dois estão agora no começo da residência. Eu queria saber de vocês, vocês consideram que a psiquiatria ela é uma especialidade mais aberta aos estrangeiros? E por quê? Se sim ou se não, por quê? Né? E queria saber um pouquinho da experiência de vocês durante o MET, né? Entrevistas, como é que foi? Queria que vocês passassem um pouquinho dessa vivência que vocês tiveram e estão tendo, né, na especialidade da psiquiatria, né? Eu lembro que eu tinha um professor, adorava, ele contava umas histórias para mim, cara, lá
na minha Universidade de Pernambuco, né, quando eu era estudante, né, é uma especialidade com muitas nuances, né, que é bem interessante. Né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês dois aí. No que diz respeito a ser mais aberta para estrangeiros ou não, eu acho que isso tem mudado um pouquinho. Se não me engano, acho que o número de non-US IMG, só para esclarecer, os non-US IMG são aqueles que se formaram, fizeram a graduação em medicina fora dos Estados Unidos e não têm um green card ou uma cidadania americana. Se não me engano, o percentual de non-US IMGs que entraram foi algo em torno de 6%. Então, eu acho que está virando uma especialidade mais competitiva. Ao longo dos últimos anos, a procura tem sido maior, inclusive por parte dos americanos. Mas não é algo inviável, tá? Não está ainda entre as especialidades mais competitivas de se dar match como um estrangeiro. Até porque eu acho que nas grandes cidades, Miami, sei lá, Nova York, cidades mais cosmopolitas, que tem gente de vários lugares do mundo falando várias línguas, é muito interessante para esses programas terem residentes estrangeiros que possam falar várias línguas. Aqui em Miami, por exemplo, você chegar aqui falando português e espanhol, você é uma mão na roda para o serviço, né? A gente recebe... Júlio rodou aqui na Crisis, aqui na Universidade de Miami. Ele deve ter pego um bocado de paciente que só sabia falar espanhol. Então, você saber falar o bom e velho portunhol ali acaba ajudando muito. Então, acho que nesse aspecto, os estrangeiros podem ser muito interessantes para alguns programas. Agora, está ficando competitivo. Eu não cheguei a fazer pesquisa e, assim, espero que no futuro a única rota para entrar na psiquiatria não seja somente a rota da pesquisa, que, né, para as especialidades mais competitivas, a gente sabe que tem que fazer 2 anos de pesquisa, às vezes até 3 anos de pesquisa, fazer um baita de um network nos Estados Unidos para poder entrar. Gostaria que a psiquiatria não chegasse a esse nível de competitividade, mas a gente não sabe. Está ficando bastante puxado. E no que diz respeito às entrevistas, acho que foram bem tranquilas. Eles criaram um clima bem legal nas salas virtuais que a gente teve, e, pelo menos nas minhas entrevistas de forma geral. Não tive nenhuma má experiência. Tive 14 entrevistas, se não me engano. Não tive nenhuma experiência negativa, todo mundo foi bem acolhedor, não senti nenhum tipo de discriminação por ser estrangeiro. Então, foi legal a experiência como um todo. Anton, eu quero reconhecer o que você está dizendo. O pessoal, inclusive, está brincando, eles usam a expressão de que psych is the new derm, porque o que aconteceu é que está tendo um boom de aplicações para psiquiatria por parte dos americanos. A psiquiatria sempre foi uma especialidade negligenciada por eles, e a razão por trás disso é que, especialmente com a chegada de novas gerações, populações, sabe, a gente mais jovem, tem uma valorização maior do work-life balance, desse equilíbrio entre a vida de trabalho e a vida pessoal. E a psiquiatria é uma especialidade que está ali no meio do caminho de remuneração. Então, você vai estar recebendo super bem, não vai estar recebendo como um cardiologista que ganha $600 mil por ano. A média anual de um psiquiatra são de $280, $300 mil, dependendo do estado. Só que isso é um baita de um dinheiro, trabalhando talvez a menor quantidade de horas trabalhadas pelas especialidades médicas nos Estados Unidos. E tem também o conforto de que, por mais que tenha continuidade do cuidado, quando dá 5 horas da tarde, está na sua hora de sair, tem outra pessoa para te cobrir, e raramente alguém vai te ligar no meio da noite para falar sobre um paciente seu no meio da madrugada. Não é que nem o pessoal da cirurgia que deu 5 horas da tarde, mas ainda está na cirurgia, ainda tem outras 6 horas de cirurgia para fazer, não dá para trocar no meio da cirurgia. Então, quando você viu, você sai meia-noite todo dia. Você, inclusive, vê a cara de cansaço do Diego, né? Pois é. A zoleira lá embaixo. O pessoal da psiquiatria aqui, ó, com a cara bonita, e o Diego aí com essa zoleira. Pessoal, pele boa, né? Pessoal aí, ó, descansado, né? Eu tô aqui só a capa do Batman. Dizem que é residente de cirurgia de cair os cabelos. Pois exatamente. O meu já tinha caído, então tá tudo certo. Então, a qualidade de vida na psiquiatria, de fato, é muito boa. O nosso momento de maior estresse, de maior dificuldade durante a residência é quando a gente está rodando na clínica médica e na neurologia. Para quem não sabe, no primeiro ano da residência aqui de psiquiatria aqui nos Estados Unidos, são 4 anos, diferente do Brasil, que são 3. E aqui no primeiro ano, a gente faz mais ou menos 6 meses de clínica médica e neurologia,
E é o nosso momento mais estressante da residência. Depois a gente volta para nossa casa e é bom demais. Rapaz, eu já conversei aqui com alguns psiquiatras, né? Porque às vezes a gente pede o parecer do pessoal da psiquiatria e tal, e você vê, eles são simpáticos, são gente boa e tal, a qualidade de vida é boa, né? Então o pessoal não se estressa, né? Claro, você tem o seu estresse, mas assim, eu consigo ver isso neles, né? Mas agora que, Júlio, você falou um pouquinho da residência, então eu queria saber de vocês como é a residência. Você falou que tem 6 meses aí, eu não sei se é a do... Antônio é engraçado, sempre te chamei de Anton, é Anton, né? Anton, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, é a mesma coisa? Vocês, na tua residência também são 6 meses, é 1 ano? Como é que funciona a residência de psiquiatria? Vocês têm uma prova anual para avaliar o residente? Como é a residência de psiquiatria de vocês? De maneira geral, e cada residência vai mudar isso um pouquinho, vai ajustar isso um pouquinho, mas de maneira geral a residência de psiquiatria nos Estados Unidos dura 4 anos, e no primeiro ano a gente tem uma obrigação de fazer 4 meses de clínica médica, 2 meses de neurologia, sendo que tem características específicas, tem que rodar um pouco na urgência, tem que rodar um pouco em family practice. Cada residência ajusta isso a seu gosto. Então, por exemplo, aqui na universidade, aqui em Yale, a gente não roda na emergência médica geral. A gente faz urgent care. Então, o pessoal da emergência médica, da residência de emergência, é quem pega as emergências de verdade, infarto, AVC, até porque ninguém quer psiquiatra tratando essas coisas, vamos falar a verdade. A gente cuida mais dos resfriados, dos pés quebrados, entendeu? É isso que a gente faz. E tem os 2 meses na neurologia, que cada residência, honestamente, é meio que livre para fazer do jeito que quiser. Aqui em Yale, por exemplo, a gente faz 1 mês de interconsulta neurológica e 1 mês de inpatient de enfermaria de neurologia. Então, mas depois disso, 100% psiquiatria. Psiquiatria é legal porque não tem preliminary year, como outras especialidades, como a neurologia faz. A neurologia faz 1 ano inteiro de clínica médica, eles só vão dizer que são neurologistas mesmo no 2º ano. A psiquiatria tem 5 meses garantidos aí de psiquiatria já no 1º ano, e vou falar que traz uma paz no coração estar um pouco em casa nesse 1º ano que é tão difícil. Anton, como é para você? Basicamente, eu tenho que endossar tudo que você falou, Júlio. No 1º ano, acho que é um ACGME requirement, né? É um requerimento do órgão nacional assim, que organiza as residências, que a gente tem que ter 6 meses a gente chama de off-service rotations, né? Que são as rotations que não são da psiquiatria. No meu caso, eu tenho 3 meses de outpatient internal medicine, né? Que a gente vai mais para as clínicas da clínica médica, um mês de inpatient internal medicine, que é na enfermaria, e 2 meses de neuro. E aí os outros 6 meses vão ser na psiquiatria. A gente vai para as enfermarias psiquiátricas lá do Jackson Behavioral, a gente tem 2 meses ali na Crisis, que é a emergência do Jackson, que, se não me engano, acho que foi a 2ª emergência psiquiátrica mais movimentada do país, então assim, é uma demanda muito grande de gente, é bom que a gente já pega muita experiência no 1º ano. No 2º ano, a gente roda mais nas enfermarias específicas, do tipo Child and Adolescent Psychiatry, psiquiatria geriátrica, a gente faz o serviço de interconsulta, que é Consultation Liaison, então a gente roda mais em áreas específicas da psiquiatria no 2º ano. Também inpatient, né, dentro do hospital. No 3º ano, a gente faz outpatient, então a gente faz mais as clínicas, a gente faz mais serviço outpatient, a gente meio que não pisa no hospital no 3º ano. E no 4º ano é mais um ano de eletivas, é mais um ano para o programa ajustar as rotations de acordo com seus interesses, né? Então é mais ou menos assim que é dividido, são divididos os 4 anos lá no Jackson. Acredito que isso pode variar um pouquinho entre cada programa, mas de forma grosseira é mais ou menos isso. Vou falar que para a parte de psiquiatria pode variar bastante, tem mais criatividade em como organiza. Aqui, por exemplo, em Yale, dos 4 meses do 1º ano que a gente roda em psiquiatria, 4 meses, 5 meses. A gente roda em outpatient, transtorno de uso de substâncias, a gente roda em community psychiatry outpatient,
tem um mês e meio de inpatient adulto e a gente já faz um mês de inpatient de criança e adolescente já no primeiro ano. Então a gente pega um pouco de substância, community, criança e adulto, dando como essa visão geral da psiquiatria. Os programas acabam tendo muita liberdade de mexer isso, você não precisa cumprir os requirements necessariamente no primeiro ano, eles têm flexibilidade de mudar isso um ano para o outro, e é uma das partes mais legais, inclusive, na época da entrevista, quando você está vendo os diferentes programas, em ver qual estilo é mais interessante para você. Tem programas, e essa talvez seja a principal coisa que você tem que olhar, tem programas que são muito focados em psicoterapia, tem programas que são muito focados em psicofarmacologia e inpatient. Tem alguns programas que são mistos. Meu programa é um misto que eles brincam que é o Make Your Own Adventure. A gente já tem 3 meses de eletivo no segundo ano, então a gente consegue moldar bastante o que a gente quer fazer cedo, mas a maioria dos programas vão estar em uma dessas 2 caixinhas. E isso e se você tem a chance de, sabe, entrevistar em mais programas e pensar essas coisas, é muito importante. Eu, por exemplo, eu não sou tão fã de psicoterapia. Eu gosto muito de consultation liaison na emergência psiquiátrica. Gosto mais de sabe, quadros agudos em psiquiatria. E aqui eu tenho muita possibilidade de fazer isso, substituir para ter menos psicoterapia, mais emergency care. Então, é legal ter isso em mente. Em última análise, todos os programas são muito parecidos e cumprem os requirements. Inclusive, tem coisas que você pode fazer. A psiquiatria é super flexível. Você pode, por exemplo, pular o 4º ano da residência, ficar só com 3, para ir direto para o fellowship de criança e adolescente, totalizando 5 anos. Criança e adolescente é o único fellow que deixa você fazer isso, porque os outros duram 1 ano. Então, você faz 4 anos de residência normal e bota um 5º ano de fellow aí. Moral da história. Tem muita flexibilidade. A psiquiatria é legal porque você faz o que você quiser. E vocês têm prova anual na residência? Um Insight Evaluation aí? A gente tem um Pride Exam, né? Se não me engano, não sei se você chegou a fazer recentemente também, Júlio, o Pride. Eu fiz agora em outubro. É uma prova que avalia o desempenho dos residentes e o interessante é ver que à medida que você vai progredindo na residência... Eu agora sou um residente de primeiro ano. A tendência é que no segundo, no terceiro e no 4º ano as minhas notas vão subindo no Pride. Então é um exame que avalia o desempenho do residente, em termos de conhecimento, assim, sabe? Não é algo que vai reprovar você na residência, não existe isso. Mas é algo que vai avaliando a progressão do residente. Eu acreditava que o Pride era um exame em que todos os programas fizessem, que tivesse meio que uma avaliação nacional. Não sei se eu estou enganado. Você está certo, mas no primeiro ano é opcional. Aqui em Yale a gente não faz Pride no primeiro ano. Segundo, terceiro e 4º ano. E a função do Pride não é... Eles chamam de Low Stakes Test, porque não é um board exam de fato, só que eles usam isso para avaliar se o residente está cumprindo com o conhecimento necessário para progredir ano a ano. E se você estiver fazendo mal no Pride, eles conseguem te dar mais suporte para você como completar essas informações que estão te faltando. Mas não é crucial, digamos assim. Vocês têm... Uma coisa curiosa que eu achei a respeito dessa prova do Pride é que eu já vi algumas questões dos boards e vi as questões do Pride, e as questões do Pride são mais difíceis, né? E você, quando está fazendo Pride, você faz um residente de primeiro ano. Para a gente foi mandatório aqui na Universidade de Miami fazer o Pride no primeiro ano. O residente do primeiro ano faz a mesma prova de um residente do 4º ano. Não tem essa, é uma prova diferente para cada ano da residência, né? É a mesma prova para todo mundo. E eu achei as questões mais difíceis comparando com as questões do board. É bom que assim, a gente está preparado para a guerra, né? Quando a gente vai para o board, a gente acaba se surpreendendo positivamente, eu acho. Então eu acho que é um treinamento interessante. Aqui na cirurgia geral a gente tem o ABSITE, né? Que é a prova anual, que todos os residentes fazem, é nacional, todo mundo tem que fazer. E a sua nota, na verdade, claro, você tem acesso à sua nota, mas você é avaliado não pela nota, mas pelo percentil, né? Então, você é avaliado com todos os residentes de primeiro ano de cirurgia geral dos Estados Unidos. Então, se você tiver lá percentil 99, né, é muito bom, né?
E aí, claro, obviamente, é a mesma prova também, é o mesmo sistema, mesma prova para todo mundo, e a cada ano você consegue ver também a sua porcentagem de acerto, né, a cada ano que passa. Agora, é até engraçado que você pode ter, na verdade, 60% de acerto no primeiro ano e está no percentil 80 e pouco, e você pode ter 80% de acerto no segundo ano e seu percentil cair. Né? Mas é porque mais pessoas estão também tirando do seu mesmo ano, tirando aquela nota, né? E vocês têm na semana assim, um horário protegido para que tem aula, tem discussão de artigo. Aqui eu tenho, por exemplo, aqui é sexta-feira de manhã, de 7 às 10, 10h30, horário protegido para o Education, né? Eu queria saber de vocês como é que é na residência de vocês. A gente tem, no caso do meu programa aqui, é toda quarta de tarde, que a gente chama o horário das Didactics. Começando de meio-dia até 4h30, podendo às vezes extrapolar até 5 da tarde. Então é um horário protegido, você está assim, livre de qualquer obrigação clínica, né? Inclusive as nurses, os enfermeiros, os attendings, eles sabem que você está nesse horário protegido, eles não vão ficar mandando mensagem para você ou ligando para você a respeito de algum paciente, eles sabem que você está ausente. Muitas vezes isso não acontece dependendo da rotation que você tá, uma rotation mais busy, assim, mais ocupada, eles acabam, sei lá, alguma coisa urgente acontecendo, eles acabam falando com você, mas de forma geral não. Então é um horário protegido e assim, é um horário que a gente tem realmente para sentar e ter um pouco de teoria, porque às vezes a gente vê tanto paciente ali, é tanta correria, é tanta coisa nas enfermarias que a gente às vezes não tem tanto tempo de discutir. Mas nas quartas-feiras de tarde é um horário que a gente tem para, sei lá, tirar dúvida a respeito das aulas que a gente vai ter. Então, é bem produtivo, eu acho importante. Eu sinto falta disso. Aqui em Yale, a gente não tem um horário centralizado para education, que está a turma inteira sentada junto uma vez na semana. O que eles fazem aqui no primeiro ano é que em cada rotation você tem 1 ou 2 horas de didactics daquela rotation. Então, você está rodando na psiquiatria infantil, a attending da psiquiatria infantil está dando didactics só para as pessoas que estão naquela rotation, naquele momento. Então, a gente fica muito espalhado esse primeiro ano. E aí, quando a gente vai para Internal Medicine, Neurology, aí não participa das didactics mesmo, a gente fica lá aprendendo a repor sódio e diagnóstico diferencial de miocardite, bem, bem útil para a gente. Cuidado para não repor o sódio muito rápido, hein? Mas, então, vocês estão aí no primeiro ano da residência, vocês já sabem quais são os fellows. Você falou brevemente do fellow para criança e adolescente e tal, mas minha ignorância na área, eu não sei quais são os fellows possíveis que vocês podem fazer aí na psiquiatria. Que vocês pudessem esclarecer, não só para mim, mas também para o pessoal aí que tá vendo a gente aí. Fica tranquilo porque ninguém sabe, inclusive a psiquiatria que não faz ideia de quais são as opções de fellow. Só que a psiquiatria, só para dar um posicionamento para a galera, tipo, você faz internal medicine, depois da internal medicine você tem os fellows, cardiologia, gastro, essas pulmonar, essas coisas todas que internista gosta de fazer. Na psiquiatria é igualzinho. A psiquiatria, de maneira geral, a residência, é a internal medicine da saúde mental. E aí a gente tem 5 opções de fellows credenciados, fora um monte de fellow não credenciado que existe aí pelo país. Mas os 5 fellows principais são, deixa eu ver se eu vou lembrar de todos, então você me ajuda. Criança e adolescência, transtorno de uso de substâncias e adição, geriatria, psiquiatria forênsica, que é especializada em casos policiais, em questão de psiquiatria penal, e o 5º é o meu preferido, que é a Consultation Liaison, que é a psiquiatria de interconsulta psiquiátrica. A maioria deles, eles são todo mundo dá para entender pelo nome, né? Criança e adolescente, você está trabalhando com uma população que vai até os 17 anos de idade, geriátrica é a partir dos 65, esqueci a terceira que eu tinha falado. Addiction, eu acho. Addiction vai estar realmente focado no transtorno de uso de substância, e aqui nos Estados Unidos isso é dividido por 2 especialidades, a psiquiatria e a Addiction Medicine. A medicina interna também tem um fellowship só para isso.
E aí, o legal da Consultation Liaison é uma especialidade muito particular aqui dos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, eu não sei que exista um fellowship para isso. A psiquiatria é a única especialidade nos Estados Unidos que tem um fellow só para fazer interconsulta. Porque esse é um psiquiatra que antigamente se chamava psiquiatria psicossomática. É um psiquiatra que está como antenado com as coisas da medicina geral. Então, por exemplo, se o Diego vai fazer uma cirurgia em alguém que também tem esquizofrenia e essa pessoa está tomando 2 antipsicóticos e o Diego nunca ouviu falar na vida naquele antipsicótico, ele liga para mim, que sou psiquiatra de interconsulta, para conversar com ele quais são as interações medicamentosas, ajudar a manejar aquela psicose para o paciente conseguir ser operado. A gente, na interconsulta psiquiátrica, a gente também faz muito comumente determinação de capacidade, então determinar se aquele paciente pode ou não consentir com aquela cirurgia. É um campo bem legal que acaba sendo de psiquiatria hospitalar. A gente está muito dentro do hospital com as outras especialidades. Dei a resposta inteira, no final das contas. Desculpa. Eu só queria trazer algumas ideias que existem por baixo dos panos, né? Dos 5 fellows que o Júlio comentou, existem 2 fellows que, assim, se você quiser exercer naquela área específica, você tem que fazer, que são o de criança e adolescente e o de psiquiatria forense. Por exemplo, existe o fellow de psiquiatria geriátrica, mas, por exemplo, um psiquiatra generalista que não fez o fellow de psiquiatria geriátrica, ele está autorizado a atender idoso. Então, ele atende pacientes idosos, mesmo sem ter feito o fellow de psiquiatria geriátrica, tá? Às vezes, pelo menos aqui na Universidade de Miami, existe a possibilidade também de você atuar como um psiquiatra da CIEL, da Consultation Liaison, sem ter feito o fellow da Consultation Liaison, tá? Obviamente, seria interessante você fazer o fellow para ter mais propriedade para atuar naquela área, né? Mas dizem que os 2 fellows realmente mandatórios que você tem que fazer para atuar naquela área são de psiquiatria forense, que aí você não tem como atuar como psiquiatra forense sem ter feito o fellow, né? Somente como psiquiatra generalista. E a psiquiatria de criança e adolescente, que aí realmente, assim, o psiquiatra generalista, inclusive, ele tem pavor de mexer com criança, tá? Ele realmente parece uma criança para ele encaminha logo para o psiquiatra da criança e adolescente. O povo não começa fluoxetina na criança sem tremer na base. É verdade. eu achei curioso o fellow que você falou aí do forense, né? Acho que é para lidar com aqueles casos que a gente vê, né? Sai aquela série, né? Do psicopata que saiu matando o povo, saiu... Mas falando de Jeffrey Dahmer agora na série da Netflix, aí a galera, o pessoal anima. Mas vou falar, não romantiza. A galera acha que psiquiatria forense é para ficar lidando com serial killer. Na maioria das vezes o que acontece é que o psiquiatra forense ele faz avaliações de pessoas que estão sendo encarceradas, só que assim, é qualquer pessoa. E também faz um ambulatório de psiquiatria forense, que nada mais é do que prestar suporte à saúde mental para pessoas em situação de cárcere que estejam precisando desse cuidado, não necessariamente porque eles estão querendo matar alguém. Tem encarcerado deprimido, tem encarcerado ansioso também. O cara não vai ver, então, o Hannibal Lecter lá na prisão, né? É possível. Pode ser que apareça um Hannibal Lecter uma vez na vida ou outra assim, mas não vai ser o bread and butter, não. Não vai ser o dia a dia. Beleza, então, vamos lá. Vocês estão na residência, fez a residência, escolheu fazer seu fellow e tal. Como é o mercado para o psiquiatra, né, nos Estados Unidos? Se você estiver no J1 e precisar fazer um waiver, é difícil para o estrangeiro conseguir o waiver? Ou é tranquilo? E se você não precisa, porque ou você tem um green card, ou você está no H1B e consegue que seu empregador patrocine para você tanto o H1B quanto o próprio green card, como funciona? O que é que vocês podem falar um pouco do mercado de trabalho do psiquiatra nos Estados Unidos e da qualidade de vida que o profissional tem assim que ele termina a residência? Começando a falar um pouco a respeito do mercado. O mercado de trabalho é vasto aqui, a demanda de pacientes é vasta, e eu acredito que isso não seja algo restrito aos Estados Unidos, né? Eu acho que a demanda de pacientes com necessidade de saúde mental é algo assim global,
E aqui a gente percebe muito isso também. Eu vi uma vez, se não me engano, foi algum post da American Psychiatric Association falando que cerca de 50% dos counties nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são divididos em condados, né? Cerca de 50% dos counties aqui, eles não têm um profissional de saúde mental para dar assistência à população. Então você imagina a escassez de psiquiatras que existe aqui no país e como está se tornando uma mão de obra cada vez mais buscada, né? Uma mão de obra cada vez mais desejada. Aqui na Flórida, eu falo isso porque assim, eu estou aqui na Flórida, então eu tenho mais conhecimento sobre o que está acontecendo aqui. Teve uma projeção que é se não me engano, Florida Physician Workforce para 2025, falando que o número ótimo de psiquiatras em 2025 aqui na Flórida vai estar reduzido em 2.000. Tá? Então, a gente vai ter um déficit de 2.000 psiquiatras do número ideal para dar assistência à população da Flórida em 2025. Então, muita gente vai se aposentar nos próximos anos aqui na Flórida, por exemplo. A demanda da população está crescente, né? Tá uma demanda cada vez maior, então vão precisar de muito psiquiatra. Isso aqui na Flórida, tá? São números que eu tenho conhecimento porque eu faço minha residência aqui. Mas eu acho que isso é uma tendência nacional aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que o mercado é um mercado muito bom, um mercado muito vasto, você vai ter muita oportunidade, você vai ter muito paciente batendo na sua porta, né? E você não vai ficar parado. Com relação ao waiver, o J1, por exemplo, eu sou J1 holder, né? Então eu vou ter que fazer o waiver. O J1, basicamente, o waiver você tem que ser contratado por um serviço em que tem uma necessidade de mão de obra. Tá? Uma população que tem pouco acesso à mão de obra naquela especialidade. Então, como eu falei, na psiquiatria você não vai ter dificuldade de fazer seu waiver, de encontrar um lugar para trabalhar, porque todo canto está precisando, né? Então, isso varia muito de acordo com a necessidade de cada lugar. Se Júlio quiser complementar mais alguma coisa aí a respeito do mercado. Reforçando o que você falou, Anton, hoje tem mais ou menos 45 mil psiquiatras nos Estados Unidos e a necessidade de 60 mil, mais ou menos são as projeções. Em 2020, e os Estados Unidos formam mais ou menos, 1.500 psiquiatras por ano? Mais ou menos o número de vagas. A projeção para 2025, eu estava lendo outro dia, hoje a gente tem 15 mil psiquiatras a menos do que a gente tem... Hoje a gente tem 15 mil psiquiatras a menos do que precisaria para o mercado. Em 2025 parece que vão ser 27, 28 mil psiquiatras a menos do que precisaria para o mercado. Moral da história, o mercado está muito longe de estar saturado. Hoje, inclusive, os Estados Unidos está vivendo uma crise de saúde mental, especialmente da infância e da adolescência. Os hospitais psiquiátricos de saúde mental, as emergências psiquiátricas para criança e adolescente estão super saturadas. Aqui, por exemplo, em Connecticut, está super saturado em 200%. É loucura. Então, tem uma demanda muito grande. E a coisa que é legal no mercado da psiquiatria é que tem tem opção para todo gosto. Você pode fazer private practice, então você pode se juntar a um consultório, abrir o seu próprio consultório, vai dar certo. Você pode fazer hospital, community hospital, então você pode estar trabalhando nos hospitais estaduais, nos hospitais de condado, pode estar trabalhando para o governo. Você pode trabalhar com os VAs, que são os hospitais militares, tem condições de vida muito boas, inclusive eles pagam muito bem e os benefícios que eles dão para os psiquiatras são muito bons, eles estão sempre correndo atrás de psiquiatra. E você pode entrar em hospitais de pesquisa, centros acadêmicos. Então tem tudo que é gosto, tem tudo que é opção e todos esses setores procuram ativamente por contratações. Então não é que os hospitais universitários estão lotados e você precisa fazer private practice porque não tem vaga. Não, tem vaga para tudo. Psiquiatra hoje está mais cotado que a Gisele Bündchen. Olha aí, pessoal. Então tem um déficit, né? Tem um déficit negativo aí. Cada ano, por mais que você forme 1.500, você continua precisando mais e mais de psiquiatras. Então o pessoal aí, ó, fica a dica, né? Fica a dica que é um mercado aí que precisa de mão de obra urgente, né? Digamos assim. Né? Então... Ô, Diego, tem uma coisa que é interessante também, é que todo ano o
o AMC faz aquela investigação, o Medscape, na verdade, faz aquela investigação que pergunta para os profissionais médicos já formados se eles fariam a mesma especialidade de novo. E todos os anos a psiquiatria é a número 1 em profissionais que dizem que fariam psiquiatria de novo se tivessem que fazer, se pudessem escolher uma especialidade de novo. É uma das taxas mais altas de felicidade entre profissionais formados, porque as horas são muito boas, os salários estão aumentando todos os anos por conta da demanda, e quando você olha por hora trabalhada, o salário é bem proporcional ao de especialistas de clínica médica. O negócio é que, no geral, os psiquiatras trabalham menos, então o salário numericamente é menor, mas por hora trabalhada, compensa, viu? É porque aqui tem muito disso, né? Eles falam, é a hora trabalhada, né? Então você tem o seu salário anual, mas você tem o valor por hora, né? Que você pegar seu contra-cheque, vai estar lá o valor por hora que você recebe, né? E eu acredito que a qualidade de vida, né? Por essa questão, né? Por você trabalhar menos horas, seja muito boa, né? Você pode ir aí pro jogo que você quiser assistir, o show que você quiser assistir, né? Acho que você consegue ter uma qualidade de vida boa, né? E eu queria saber de vocês agora, a gente está chegando já mais para o final do nosso episódio. A gente tem muito aluno que vem conversar com a gente, pede conselhos, eles estão em dúvida, né, se eles querem realmente fazer o processo, os famosos ruídos externos, né, que você fala o seu plano para alguém, as pessoas, poxa, é muito difícil, cara. Diego, eu cansei de ouvir isso, né, de pessoas dizendo assim que era muito difícil, se eu tivesse dado ouvido a elas, né, enfim. Então eu queria saber de vocês, assim, conselhos que vocês poderiam dar para as pessoas que estão ainda decidindo, pensando se vem, se não vem, né? Que abre o first aid e dá de cara com bioquímica e não quer mais estudar porque é muito difícil, né? Então, eu queria saber quais conselhos vocês dariam para essas pessoas. Meu conselho inicial é não olhar o processo como um todo no começo, é olhar one step at a time, né? Como a gente fala, são steps que você tem que fazer. Então, se você olhar literalmente, se você olhar para o processo como um todo, é longo. Então, você às vezes está querendo já pular direto para o fim da coisa, já está fazendo as entrevistas. Bom, não é bem assim. Acho que você tem que encarar um passo de cada vez. Você vai colocando pequenas metas a serem conquistadas, pequenos desafios, objetivos ali, e aos pouquinhos você vai vencendo cada um deles e você vai ficando mais confiante, você vai ficando mais, sabe? A autoestima vai aumentando e aí você passa no step 1 e aí o sinal que é no sinal vermelho, o sinal já fica verde e aí você já, o step 2, mais ou menos, o seu background de conhecimento do step 1 já vai lhe dar um boost muito grande para você fazer o step 2, então, sabe, as coisas vão ficando mais fáceis à medida que o trem começa a andar. Então, eu acho que você não pode simplesmente querer sair da inércia e já tá com o trem andando e já tá querendo fazer as entrevistas. Não, você vai encarando aos pouquinhos, o trem vai andando aos poucos e as coisas vão fluindo. Acho que, assim, esse é o grande X da questão. Diego, posso contar um pouquinho da minha história? Pode. Um pouquinho do que aconteceu para eu chegar aqui, viu? Um pouquinho só para não ficar muito longo. Mas eu me formei no meio da pandemia, em 2020. E na época eu estava fazendo um pouco de pesquisa lá no Rio de Janeiro, mas a gente sabe como é difícil fazer pesquisa no Brasil, às vezes é complicado, a gente sabe disso. Só que eu estava com esse professor que acabou me vinculando com o pessoal de Stanford, foi assim que eu acabei parando em Stanford. Só que foi uma bagunça, vou explicar por quê. Era 2020, a formatura de todo mundo foi atrasada, então era para eu me formar em dezembro de 2020, chegar em Stanford em janeiro de 2021, tudo alinhadinho, só que veio a pandemia, tudo paralisou, a previsão de formatura da minha turma ficou para março ou abril de 2021, eu ia perder Stanford, eu estava, meu Deus do céu, como que eu vou perder essa oportunidade? Foi uma brigaiada com a minha universidade, no final das contas meus professores me apoiaram, mas foram 2, 3 meses aí brigando com a instituição para eu conseguir me formar antes, teve gente que não ficou feliz comigo me formando antes, foi uma bagunça. Passou isso, eu fui chamado para fazer serviço militar obrigatório,
tem que fazer aquele ano de serviço militar obrigatório depois que termina a faculdade. Eu fui lá para o Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. Contei minha história para coronel, que contou para o coronel, para tenente. Vou lembrar o nome da pessoa que falou comigo pela primeira vez, Tenente Amanda, para o resto da minha vida. E um contou para o outro, que eu acabei chegando na sala do general. O general me liberou do serviço militar obrigatório, contando, ninguém acredita. Estava super feliz depois de tudo isso, né? As embaixadas dos Estados Unidos, os consulados dos Estados Unidos no Brasil fecharam todos. Vocês lembram disso? Sem exceção, não conseguia, não tinha national interest ainda, não tinha como fazer entrevista. Perdi umas 3 datas que foram canceladas. O que aconteceu é que eu falei para vocês que eu sou mexicano, peguei meu passaporte, estava vencido, fui na Embaixada do México, consegui um passaporte de emergência de 1 ano, fui para o México sem marcação de visto, sem nada, cara e coragem e uma mala, que foi com que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Fui para o México com aquele passaporte de 1 ano, consegui marcar o visto, não me deram visto, precisei pedir, porque era um passaporte emergencial, não tem a mesma segurança que o passaporte definitivo, botei minha história na internet, contaram minha história, chegou alguém que descobriu e que trabalhava para a emissão de passaporte do México e eles fizeram uma exceção para me dar o passaporte definitivo, estava tudo parado por causa do Covid, consegui o passaporte definitivo, consegui meu visto, fui entrar no avião, não me deixaram entrar no avião, porque eu precisava estar fora do Brasil por 15 dias, eu estava fora do Brasil por 14 dias e 12 horas para o Covid. Marquei meu novo voo, consegui, cheguei em São Francisco chorando igual criança. Diego, achei que eu tinha ralado. Meu primeiro chefe de pesquisa, um pesadelo, um horror. Chegava lá, isso é uma história muito comum para a galera que faz pesquisa aqui nos Estados Unidos. Tem histórias de horror, assim, com pessoas que realmente exploram o estrangeiro, chegando no trabalho 4 horas da manhã, saindo Deus sabe quando, escutando absurdo, recebendo ameaça de que ia ser deportado se não fizesse do jeito que estavam falando. Um horror. Acabou que eu pedi ajuda, encontrei um novo mentor que foi um pai, foi onde eu fiquei lá 1 ano, e graças a esse pai eu publiquei, fiz minhas entrevistas, contei minha história e acabou que Yale gostou de mim. Ainda não acredito. Tudo isso para falar o seguinte, vai ter 1.000.001 obstáculos. Para tudo na vida, não é só para vir para os Estados Unidos, não. Vai ter 1.000.001 obstáculos. E se cada um desses obstáculos te parar, talvez você não queira tanto assim, sabe? Então, meu conselho vale muito a pena vir. Recompensa demais. Você tem que estar certo de que você quer. Muito bom. Aquele negócio, tem uma pedra no meio do caminho, né? Tem várias pedras. Então eu chuto qualquer pedra que aparecer no meio do caminho. Mas aconteceu algo parecido comigo, né? Assim, nem perto disso, né? Mas o que aconteceu questões de consulados fechados. O Donald Trump, na época, ele suspendeu a emissão de vistos H1B. Ele não era só porque estava fechado, ele suspendeu mesmo a emissão dos vistos, né, na época do Covid. E aí veio o National Interest Waiver para o H1B, e foi como eu vim para cá com minha esposa, com Raquel, e quando a gente foi pegar o voo de São Paulo para Miami, não queriam que ela embarcasse, né? E aí tinha uma carta do consulado explicando que autorizando ela a viajar, né? Então aí conseguiu embarcar para cá. Eu tive a sorte com o meu mentor, né? Eu não falo nem muito sorte, assim, eu conheci ele já há uns 10 anos, né? E ele realmente foi como um pai para mim, né? Ele é brasileiro também, né? E até hoje ele já trabalha em outro hospital, mas hoje minha esposa, a Raquel, ela é a Research Fellow dele, né? Então, e a gente continua publicando, né? Então, há muitos obstáculos e eu gostei muito do que o Anton, né? O Anton falou, que é isso, se você pensar no processo como um todo, você faz, nossa, isso dá muito trabalho, né? Eu vou ficar aqui no meu plantãozinho, aqui no meu PSF e tal,
as pessoas acabam se acomodando, né? Mas se você divide ele em etapas, e você vai etapa por etapa passando, cada etapa que você conclui, aquilo te aumenta a sua motivação, né? Motivação, assim, é uma coisa que eu falo bastante, que não é a vontade, isso vem do Bernardinho, né? Não é a vontade da match, né, que você tem que ter. É a vontade de se preparar, né? A vontade de correr atrás, né? Como você teve a vontade aí foi para o México, passaporte emergencial, troca. Então, porque uma vez que você acorda todo dia e está super motivado para estudar, né? Você passar na prova e dar match é apenas uma consequência, né? Então, é a vontade de se preparar, a vontade de correr atrás das coisas. A gente aqui do MedUSA, a gente tem todas as ferramentas para ajudar o aluno a passar na prova. Então, tá lá a aula, a videoaula, a apostila, sabe, o vídeo explicando como é que o aluno deve estudar, tudo aquilo tá, os professores aí para ajudar o aluno, mas o aluno precisa fazer a parte dele, estar motivado para estudar, e de preferência não ouvir os ruídos externos, né? Porque muita gente vai falar, não, cara, isso aí não dá não, é muito difícil e coisa e tal, mas tem até o professor lá, o Antônio talvez conheça lá de Recife, né, o Fernandinho, que ele falava assim, se sacrifício fosse fácil, se chamava sacrifácio, né? Então, é a dedicação, né? Vocês têm uma história aí brilhante, né? De match, fizeram por onde, correram atrás, né? Participaram das entrevistas, né? Tiveram um número muito bom de entrevistas. Júlio fez Research Fellow, né? Então, são histórias de sucesso aí e vão continuar tendo muito sucesso na carreira de vocês, né? Então, para o pessoal que está vendo e ouvindo a gente aqui, é saber que se você correr atrás, se você estudar, se você se dedicar, você vai ter sucesso, né? As portas começam a se abrir, né? É que nem quando você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro, aí você começa só a ver aquele carro na rua, é incrível. Você decidiu por um carro, você só vê aquele carro na rua, porque é a mesma coisa, quando você decide pelo processo, eu quero fazer as provas e tal, não sei o que, começa a correr atrás e estudar, você vai encontrar pessoas que também estão estudando, você vai encontrar portas vão se abrir para você que quer fazer um Research Fellow ou um estágio e tudo mais, então tudo vai se alinhando, né? Tem uma frase do Jigoro Kano, que é um sensei de judô, né, que ele fala, né, quem teme a derrota já está vencido, né? Então, eu acho que é por aí. Então, eu queria saber de vocês agora são as considerações finais. Se vocês têm alguma dica para o pessoal aí, um livro, um filme, alguma coisa que vocês queiram deixar aí para o pessoal que tá vendo e assistindo a gente, né? Esse é o nosso primeiro episódio com vídeo também, né? E eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que vocês são... não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado pela presença. E espero que vocês voltem, né, para futuros episódios e também futuras atividades aqui do MedUSA, né? Mas eu queria ouvir as considerações aí de vocês. Com relação às considerações, eu estou aqui aberto a qualquer pessoa que tenha visto o podcast, tenha escutado o podcast e queira falar, tirar alguma dúvida no privado, no particular, é só me procurar, seja em rede social, enfim, qualquer coisa. Só estou aberto a contar um pouco mais sobre o processo, tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter. E, digam, obrigado demais. Eu conhecia o Júlio também, mas eu não conhecia ele tão a fundo. Ele falou mais da história dele. Eu gostei de saber dos perrengues dele. Então foi massa a conversa, foi massa o bate-papo. Adorei estar com vocês aqui. Diego, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer conversar com vocês. Eu gosto das nossas conversas, inclusive vou ir para Nova York te visitar. Vou aí.
De consideração final, eu quero dizer a mesma coisa que o Antônio disse. Fiquem à vontade para me procurar. Eu estou sempre respondendo pergunta de gente em rede social. Estou lá no Instagram, estou lá no Twitter. É fácil de me achar com o meu nome. E falar para vocês que, se vocês realmente querem, se vocês na sua cabeça botarem bons motivos para fazer essa bagunça toda, para correr atrás dessa coisa toda, compensa muito. As oportunidades de pesquisa, de, crescimento profissional, as oportunidades de participar realmente desse processo de decisão na especialidade. A gente aqui, como residente e como profissional formado aqui, a gente está no epicentro de onde as decisões médicas do mundo todo são tomadas. Os guidelines saem daqui, os parâmetros que o resto do mundo seguem saem daqui. Então, a recompensa intelectual é muito grande, a qualidade de vida é muito grande, residência puxado, claro que é em todo lugar, mas aqui pelo menos a gente não tem que dar plantão fora, a gente consegue aproveitar de fato a residência enquanto está passando por ela. Tem muito ponto positivo e se você botar na sua cabeça que é isso que você quer, a recompensa vem, prometo que vem. Então é isso, muito obrigado aí pela presença de vocês. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aí no nosso podcast, nas nossas redes. Obrigado aí pela audiência, né? E até a próxima.